Josué Apolônio de Castro nasceu dia 5 de setembro de 1908, no Recife. Começou a estudar medicina na Bahia e no Rio de Janeiro. Voltou e começou a exercer seu trabalho em Recife, enquanto já observava as dificuldades sociais na pele. Em 1935, promoveu o primeiro inquérito sobre a condição de vida dos operários em Recife e tentava achar soluções para o problema de fome no país. Em 1938, estagiou bioquímica e ministrou cursos na Universidade de Roma. Quando voltou para o Brasil, fez faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Ele foi um grande estudioso em problemas de alimentação e nutrição. Foi convidado por diversos países para realizar pesquisas dessa área. Ele exerceu vários cargos, entre eles, idealizou, organizou e dirigiu o Serviço da Alimentação da Providência Social entre 1939 e 1941. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Alimentação entre 1942 e 1944. Foi presidente do Conselho da Organização para a Alimentação das Nações Unidas entre 1952 e 1956. Josué ingressou na política pelo Partido dos Trabalhadores. Foi deputado federal por Pernambuco entre 1954 e 1962. Foi nomeado embaixador do Brasil em Genebra entre 1962 e 1964. Josué escreveu diversos livros como Documentário do Nordeste, Fisiologia dos Tabus, mas os dois mais conhecidos são Geografia da Fome e Geopolítica da Fome, que foram traduzidos em mais 24 idiomas. Geografia da Fome foi lançado em 1946. É um livro onde ele basicamente afirmou os interesses e preconceitos da ordem moral e da ordem política e econômica de nossa chamada civilização ocidental, que tratavam a fome como um tema proibido. Ele realizou um intenso trabalho mapeando toda a distribuição e concentração de fome no Brasil e as dividiu em 5 regiões, conforme as suas características alimentares. Ele analisou as características naturais, bem como alguns processos históricos, como a colonização e a transformação política e econômica de cada localidade. Assim, comprovou que a ocorrência da fome e da desnutrição da população não tinha relação com fatores naturais, mas sim políticos, sendo necessária a adoção de políticas de distribuição alimentar e a implantação da reforma agrária, assim dando fim em vários mitos sobre o assunto. Geopolítica da Fome foi lançado em 1951. Nesse livro, ele basicamente apresenta uma análise de fome a um nível internacional, regionalizando-as entre os continentes da América, África, Ásia e Europa. Josué prossegue e confirma sua tese de que a questão da fome trata-se de má distribuição das riquezas e dos produtos, e não da escassez em termos quantitativos. Nesse sentido, ele demonstra como os processos de colonização e dependência econômica estão diretamente ligados à geração de pobreza e miséria extrema no mundo. Com o golpe de Estado de 1964, seus direitos políticos foram suspensos pela ditadura militar no Brasil, em seu primeiro ato institucional. No exílio, sentiu agudamente a falta do Brasil. Impedido de voltar ao país, aceitou-se exilar-se na cidade de Paris, onde procurou dar prosseguimento às suas atividades. Fundou e dirigiu o Centro Internacional para o Desenvolvimento, além de ter presidido a Associação Médica Internacional para o Estudo das Condições de Vida e Saúde. Foi designado professor estrangeiro associado ao Centro Universitário Experimental de Vincennes, onde trabalhou até a sua morte.
Faleceu em Paris, em 24 de setembro de 1973. Seu corpo foi enterrado no cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro.